Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de After the Massage Podcast. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu acho até que é a primeira convidada que tenho mais da área da saúde, porque até hoje só foram terapeutas ou profissionais de yoga e assim. No, e ainda mais que bom que seja da saúde, porque também é uma área que eu quero abordar e conectar. Então, quem veja isso e tem interessado em participar, bem-vindos. Eu sou dos que acham que o wellness é muito aberto. Não? O wellness não é uma coisa que se fecha. Tudo aquilo que faz-te sentir melhor, de alguma forma, eu acho, está relacionado com o wellness. E pronto, quer melhorar agora aqui que com Fernanda Rocha, médico, que é pronto, uma especialista de saúde e de wellness. Vamos a falar um bocadinho de especificamente do que ela faz e como foi a transição de uma medicina mais tradicional, que eu acho que nunca se perde, mas para este passo do que se está a fazer agora. Então, Fernanda Rocha, médico, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Como estás? Muito bem, muito Bem, obrigada, Guilherme. Antes de obrigado. mais, é um prazer e temos que agradecer porque esse convite é surpreendente Uhum. e ao mesmo tempo traz uma possibilidade da gente expandir aquilo que nós somos, aquilo que fazemos. Uhum. Então, o projeto é incrível. Parabéns. Obrigado, Obrigada. obrigado. É mesmo esse o objetivo. O objetivo do projeto é conectar, de agrupar-nos como profissionais da área e oferecer um bocadinho do nosso para todos. Que todo mundo, às vezes, quando nós temos a nossa própria área, fechamos-nos um bocadinho só no que nós fazemos e esquecemos que há um mundo por trás, né? Então, sempre é bom conhecer um bocadinho mais. Pronto, Fernanda, a primeira pergunta do podcast é sempre a mesma e é: o que achaste da massagem? Eu vim sem expectativas. A massagem eu acho que é um gesto que é básico, não é? No ser Uhum, humano, que vem do toque. exatamente. Os bebés, quando não são tocados, eles desenvolvem déficit cognitivo no futuro. E há vários estudos que mostram isso. Então, eu sou uma pessoa do toque. Uhum. Uma das minhas linguagens de amor é o Ok, toque. sim. Mas eu vinha sem expectativa e você nos deixa à vontade para escolher o tipo de massagem. Então, foi realmente encontro aquilo que eu queria, mas Uhum. também que eu precisava. Pois. Para esse fim de ano, assim, com a expectativa do terminar e do iniciar um novo ano, um novo caminho, uma nova forma de ver a vida, talvez. Eu sou sempre muito profunda. Muito bem, bem-vinda. E eu gostei muito, porque Obrigado. consegui fazer a introspecção que eu precisava, conectar com o corpo, sentir-me relaxada. Eu acho que há massagens em que eu não consigo atingir todos esses níveis que eu gosto. Uhum. Porque quando a gente conhece o corpo, a gente consegue se conectar muito bem com Sim. ele. Eu pratico yoga há muitos anos, então Ok. tenho consciência corporal. Bom. Eu consegui fazer isso tudo na massagem, então para mim foi perfeito. Que bom, que bom, muito obrigado. Pronto, então aí começamos bem já, porque falou que gostou, senão começávamos mal. Não, pronto. Antes de continuar com o episódio, como sempre, agradecer a Chi Essência, a Casa Chi, o nosso patrocinador que está aqui conosco. E pronto, deixo aqui um vídeo para vocês. Apresentamos Chi Essência, o difusor inspirado na neuroarquitectura e no Feng Shui, criado para transformar qualquer espaço numa experiência sensorial. Mais do que um aroma, é um bem-estar concentrado. Notas amadeiradas para o foco, cítricos para a conversação e um toque floral para a harmonia emocional. Ideal para corredores, salas ou escritório. Chi Essência alinha concentração, energia e equilíbrio. Uma presença sutil, mais transformadora num só frasco. Muito obrigado então aos patrocinadores que ainda estão conosco, a Casa Chi, a Chi Essence, que nos acompanha aqui dentro do estúdio. Pronto, Fernanda, então vamos agora já com o episódio. A estrutura do podcast começa sempre igual, que é indo à procura um bocadinho de, no teu início, na tua primeira infância, se havia já alguma, não sei se havia já alguma relação direta com o wellness. Provavelmente o wellness como conceito não existia, mas se tua família, os teus tutores, os teus pais, tinham alguma relação com saúde, desporto ou wellness de alguma forma. Se te lembras tu também de alguma coisa na primeira infância que pudesse dizer foram os primeiros passos, os primeiros encontros com uma área mais como o que estás a desenvolver agora. E
pronto, ir percebendo um bocadinho se eras uma pessoa desportiva quando criança, não? Conta-nos um bocadinho como foram os teus inícios. É muito interessante porque na minha infância há 2 aspectos importantes. Uhum. Primeiro, eu tinha uma avó materna com obesidade. Ok. Ela tinha realmente muito peso. Eu lembro de abraçar a cintura da minha avó e eu abria os 2 braços e eu não conseguia abraçá-la. Era mesmo obesidade, quase obesidade mórbida. Ok. Então a minha mãe e a filha dela, os meus tios, todos sabiam dessa tendência. A minha mãe sempre lutou com a perda de peso. Então a minha mãe fazia ginástica desde sempre. Ok. Ela tinha aquela alimentação que o leite era sem gordura, não usava margarina. Portanto, essa consciência da alimentação não tão abrangente como se tem hoje, Sim, eu já sim. tinha na minha infância. Ok, bom. Esse é um aspecto importante. Sim. Um outro aspecto é que eu era pequenina, Uhum. eu era sempre mais baixa em termos de altura para a minha faixa etária. Ok. Então alguém aconselhou minha mãe a me colocar no balé com Ok. 3 anos de idade. Então dos 3 aos 10 anos, o meu sonho era ser bailarina. Ok. Pois. E na altura eu me destacava e era algo que eu gostava imenso. Atenção, desculpa, né? Quem acha que o balé é só ir a dançar, não é. É um desporto bem puxado e que vai mais além de só dançar, por assim dizer, né? É um desporto bem forte. É completo, eu Exatamente, diria. sim. Eu acho que a minha alma de artista, que toda criança tem, identificava-se muito bem com o balé. Bom. Pronto, questões da família, meu pai teve que se mudar de cidade, questões financeiras, e eu fui para uma cidade muito pequenina que não tinha balé. Ok. E aí onde eu me destacava, onde eu era pequenina, que ficava diante das mais altas, onde a minha professora me incentivava a ser algo maior do que aquilo que eu era, perdeu-se. Claro. E aí eu comecei a estudar. Ok. Eu comecei a dedicar meus estudos porque eu precisava desse incentivo de eu sou boa em algo. Sim. Eu deixei aquilo no qual eu era boa. E aí começaram os estudos e eu, ali por volta do 5º ano, comecei a gostar muito de estudar o corpo humano. Ok. Também, se calhar, relacionado um bocadinho com a consciência corporal que, se calhar, o próprio balé traía e assim, né? Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Acho que está tudo relacionado, não é? Sim. E aí eu gostava muito da biologia do corpo humano, do funcionamento. Ok. Quando me veio o período, eu queria entender todo o processo. Por que aquilo? Por que meu corpo tinha que colocar para fora aquele sangue? Eu queria entender tudo. E aí isso veio naturalmente a vontade de fazer a faculdade de medicina. Perfeito. E, ou seja, a que idade mais ou menos já falaste, ok, eu vou ser médico? Lembras-te? Por volta dos 13, 14 anos, ali na adolescência, eu queria ser médica. E a orientação que eu tinha do médico era um médico da cidade pequenina, portanto, aquele médico generalista, Sim. que atendia todo mundo, de crianças aos idosos. E que não havia hora para atender. Ele estava sempre disponível para todo mundo e conhecia toda a gente. Sim. Era essa a ideia que eu tinha da medicina. Isso também me agradava muito. Não dá para ir para a área de medicina sem querer ajudar o outro, né? Cuidar do outro. Eu queria saber do corpo humano para mim, mas também para fazer um impacto na vida do outro. Perfeito. Ou seja, uma infância, nos inícios desportiva, que até onde já falaste um bocadinho hoje, mantém-se até agora, porque o jogo parecer estar dentro da tua rotina, com uma mãe preocupada pela saúde em geral, assim que muito bem, e pronto, com uma ideia cedo de estudar medicina. Falemos um pouco dos primeiros anos da faculdade. Cumpriu um pouco as expectativas que tinhas dessa ideia de conhecer o corpo e para ti, para ajudar? Como foi esse processo da faculdade? E quero agregar mais uma pergunta ali, que é... Pronto, porque... que ano começaste a faculdade? Oh, meu Deus. 1993. Ok. 93. Ok. Porque, perguntei porque... imagino que o conceito wellness não existia. Não existia. E era uma medicina muito mais tradicional, não é? Então, não sei se havia alguma ideia do que é a medicina holística ou a medicina tradicional chinesa, se calhar, se era mal visto ou não. Então,
Gostaria de saber um bocadinho da tua época na faculdade e se ouvia algo de, não de wellness, mas se calhar de umas terapias mais alternativas. Eu, aos 14 anos, tive que sair do interior Uhum. e ir para uma cidade grande para essa preparação para a entrada na Ok. faculdade de medicina, Sim, não é? sim. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, estava cheia de sonhos e muito feliz, mas eu tinha dificuldade onde morar, porque eu já não estava na casa dos meus familiares. Uhum. Eu dava aulas particulares, eu dava explicações. Ok. Então, era uma menina com muita coragem, Uhum. com muita vontade, mas havia sempre uma luta, né? Sim. Meus pais estavam no interior, eu Pois, é estava difícil. por minha conta, vinham os meus irmãos. O início da faculdade foi decepcionante para mim, Ok. até determinado ponto, Bom, porque não havia o contacto com o paciente. A Pois gente é. ia estudar as bases das bases, histologia, microscopia, fisiologia. a fisiologia. A gente ainda não tinha o contacto com o paciente. Um volume de matéria muito grande, muitas horas de estudo, muitas Sim. aulas, a prática pouca, Posterga um bocadinho, sim. e era a medicina focada na doença. Aham, pois. Portanto, era entender o corpo doente, Uhum. juntar os sinais, os sintomas, os laboratórios de imagem, estabelecer um diagnóstico Sim, e perceber qual é o tratamento médico. pois. Não havia nada holístico, não havia prevenção, Ok. não havia mindfulness, não havia nada. Nada. Então, a própria vida na faculdade de medicina, talvez, se calhar nos cursos que são que exigem uma carga horária muito pesada, quer dizer, é contra Sim, pois. É verdade. aquilo que é um ambiente saudável, Sim. hábitos de vida saudável, né? Sim. A gente estudava muitas horas, tinha pouco tempo para fazer uma atividade física. O bem-estar não era não era a nossa prioridade. E para quem vinha do interior e não tinha o apoio da casa dos pais, o conforto, né? Era ainda mais desafiador. Sim. Que importante é isto que diz de que naquele tempo a medicina era focada na doença. Porque, pronto, eu comecei a estudar no 2012, ok? E quando eu comecei, ao menos no Chile, já se começava a ouvir a medicina ou a saúde focada na pessoa saudável. A prevenção, no meu tempo, entrava muito. Era como uma mudança de paradigma que se achava já importante fazer. Mas, claro, anteriormente a isso era sempre muito focado na doença. Pronto, tu estudaste este tempo, né, na medicina e quanto demorou o processo de, se calhar, passar da doença a ir a... Ou quando, não sei se te lembras, em algum momento começar a ouvir isto de prevenção, de evitar que a pessoa fique doente como uma forma também de cuidado. Lembras-te de algum ponto que se começou a falar um bocadinho disso? Foi durante a faculdade ou não? Foi durante a faculdade que começou comigo. Ok, boa. Eu era bem obstipada. Ok, Essa alimentação em que você está a lutar pela sobrevivência, por sim. se manter, Uhum. por cumprir a faculdade para Sim. estudar, com 18, 19 anos, eu comia o que tinha à Pois. minha frente. Pois, E a obstipação era grave em mim, bastante grave. ok. E eu notava que quando eu comia mais vegetais, havia umas bolachas de fibra muito caras a vender no estado onde eu morava, na cidade onde eu morava. E quando eu comia aquelas bolachas com mais fibra, quando eu bebia mais água, o meu intestino funcionava bem. Ok. Eu não conseguia manter isso sempre, mas eu tinha uma noção perfeita. Então, a partir daí, eu comecei a ter mais cuidado com a alimentação. Não porque eu queria emagrecer ou porque eu queria uma pele melhor, mas porque o meu intestino obrigava que eu assim o fizesse. Sim. Então, essa atenção com aquilo que eu comia e com o resultado daquilo no meu corpo já vem desde essa época. Uhum. E ainda mais que, se calhar sem saber naquele entonces, mas tua mãe também providenciava esse cuidado, essa alimentação mais saudável. Então, imagino que foi mudar aquele cuidado da mãe a passar sozinha, o que dizes tu, a te alimentar com o que viesse, com o que o dinheiro dava, comer muito rápido porque tenho que continuar a estudar. Então, toda essa mudança também imagino que, pronto, que no teu próprio corpo sentiu-se forte e sentiu aí o câmbio, não é? Eu acho que é muito importante porque foi a mudança do eu preciso comer para emagrecer, ou seja, eu tenho que comer pouco para Sim. não engordar. Aham.
Pois. E essa era uma preocupação familiar, não é só sobre engordar, porque eu andava muito a pé, eu mexia muito, eu tinha um ginásio de garagem que eu pagava um valor muito pequeno para ir lá de vez em quando, mas era sobre o meu corpo não funciona bem com essa alimentação. Uau. E essa consciência já existia. Sim, boa. Mas isso foi uma descoberta própria, ou seja, foste tu quem descobriu esse cuidado ou prevenção, por assim dizer, né? Na faculdade não era algo do que se falava? De Não. todo. Ok. Focada na doença. Sim. Então a obstipação ela não era uma doença, mas ela era um sintoma. É um sintoma. Se ela se mantivesse durante muito tempo, vários problemas viriam daí, não é? E hoje, com o conhecimento que a gente tem da microbiota intestinal e do intestino e tudo isso, é fascinante. Mas sequer eu abordaria isso como professor, está a ver? Sim. Porque não era relevante. Sim, pois. Era só estás mal da barriga, só um Estás mal da sintoma. barriga. Sim. Ou se calhar procura na família, isso é só uma coisa familiar. Vai ser assim, vai ter períodos de melhoria e períodos que o sintoma está mais grave, mas talvez não fosse encarado como algo importante como é hoje. Sim, porque isso é uma pergunta que faz parte da minha consulta. Pois, muito bem. Então, pronto, vamos agora aos primeiros anos, já como médico profissional. Fizeste especialidade logo? Não fizeste? Como foi esse processo ao acabar os primeiros anos da medicina? Eu terminei a faculdade de medicina no Brasil, não é? E 3 meses depois eu fiz a prova de reconhecimento de curso aqui em Portugal. Ok, uau. Eu fui, na altura, a médica mais jovem a fazer essa prova. E nós tínhamos o resultado no mesmo dia, portanto, isso era novembro, dezembro, eu inscrevi-me na Ordem dos Médicos e entrei para o internato geral, que aqui era fora dos 6 anos de medicina. Ok. Então eu fiz 2 anos de internato médico, porque eu queria me conhecer melhor como é que funcionava a faculdade de medicina e o estudo, né, a formação de medicina em Portugal. Me dei esses 2 anos, aí eu fiz a especialização cá. Ok. Tenho ali uma pergunta, porque já vens para Portugal, sentiste que havia uma diferença na orientação da medicina, se calhar, entre Brasil e Portugal nos primeiros 2 anos, ou era muito semelhante ainda? O Brasil dava uma oportunidade de ser mais intervencionista. Ok. Nos últimos anos da faculdade de medicina, o internato geral lá é dentro dos 6 anos, ao fim de semana eu ia para as cidades do interior e ficava ao lado de um médico. E eu aprendia pequenos procedimentos. Ok. Após fazer, por exemplo, a cadeira de ginecologia e obstetrícia, nós fazíamos um estágio na maternidade de escola, eu fiz muitos partos. Depois de fazer a cadeira, portanto, eu não fiz a especialização, eu sabia fazer um parto normal. A gente não sabe fazer, a gente sabe orientar, não é? Sim. Claro que havia um especialista do lado, é óbvio. A formação no Brasil era diferente. Ela dava essa possibilidade de a gente atuar diretamente. Aqui não, aqui eles demoravam mais tempo até ter acesso ao paciente, até começar a fazer pequenos procedimentos, não é? Nós fazíamos a cadeira de emergência, eu ia para um hospital só de emergência, passávamos a noite lá com sutura, fazendo os primeiros cuidados. As pessoas chegavam na emergência, claro, aqueles que não tinham a experiência, não eram problemas graves, né? Pequenas suturas, sintomas mais leves. Sim. Porque havia sempre o médico responsável ao nosso lado e havia sempre uma avaliação e uma orientação contínua. Mas eu achei que aqui em Portugal os alunos, no mesmo nível que eu, não tinham essa experiência que eu tinha. Sim. E tudo bem, porque formações diferentes, culturas diferentes, eles lá chegavam na mesma, não era uma deficiência. Sim. Eu acho que o timing era mais lento, só isso. No Chile é similar ao Brasil, em geral na saúde. E pronto, imagino que também tem que ver com uma necessidade maior, se calhar, de que os profissionais comecem já logo. E aqui é um pouco mais de restrições a nível europeu, até por um cuidado do paciente e assim. Pronto, então, vens para Portugal, fazes esses 2 anos e começas a tua especialidade, que é uma especialidade em anestesiologia. Vamos falar um bocadinho como foi esse processo. Eu tinha duas grandes vontades, né, dentro da carreira médica. Era a ginecologia e obstetrícia e a anestesiologia. E a nota que eu tive nessa prova foi para ir para a anestesiologia.
E na altura eu achei que foi uma decisão divina. Ok. Quase como a minha vinda para Portugal também. Ok. Algumas coisas vão acontecendo no teu caminho e sim, tu tens o livre-arbítrio de optar por ir ou ficar, ou não escolher aquele caminho. Mas se há aquela oportunidade, tu decides ir, ela quase que entra diante de ela aparece na tua vida. Sim. E a anestesia foi mais ou menos assim. E foi uma alegria fazer as especialidades, porque era um novo mundo de fármacos, de procedimentos, de técnicas. Era um atuar muito importante nos bastidores em que ninguém te vê. Sim. Ninguém compreende exatamente o que tu estás a fazer. Pois. Porque a pessoa vai procurar a cirurgia, ou ela procura, ou ela necessita urgentemente, e diante dela está um cirurgião. Sim. É a pessoa que reúne os sinais, os sintomas, diagnostica, e há uma... Portanto, há uma necessidade, há um tratamento que é a cirurgia. Mas para que ela se realize, há o anestesista. Claro. Pois. Então, é muito interessante. É um trabalho muito bonito, mas é um trabalho de bastidor. É um contato muito profundo, no momento em que o ser humano está muito vulnerável, não é? Sim. É como nós estávamos a falar anteriormente. Eu estou com uma bata despida, com um cobertor por cima, num ambiente frio, com pessoas que eu não conheço, e talvez o anestesista seja a ponte importante para que eu me sinta digna naquele ambiente. Claro. Para que eu me sinta ainda humana. Sim. É alguém que cuida de mim, ou deveria ser, como um todo. Sim. E não como... Sintomas claros ou específicos. Induzir um ato para Sim. que o estômago seja operado, para que a fratura óssea seja Sim. reparada. Pois. Portanto, não é tão simples quanto isso. Oh, imagino que não é simples, não. Pronto, então acabas a especialidade e começas logo a trabalhar como médico anestesióloga, ou como foi esse processo? Mas depois havia muita carência, acho que hoje ainda há também, Ok, uau. de anestesistas. Então entrei para um hospital maravilhoso, com um contrato maravilhoso. Aqui no Porto? Em Viana do Castelo. Em Viana do Castelo, ok. E comecei lá a trabalhar e foi incrível, foi muita experiência. E eu não sabia, e lá está, se eu tivesse ido para a ginecologia e obstetrícia, eu talvez nunca teria feito a transição de carreira que eu fiz depois. Sim, pois. Porque, em parte, a anestesiologia me dava uma visão muito global de tudo. Boa. Era preciso perceber várias áreas médicas, várias doenças, vários fármacos, várias medicações que os pacientes traziam, os efeitos colaterais de muitos fármacos que podem interagir. Portanto, havia sempre uma visão global. Sim. Sem falar esse contato, né? Claro. De olhar para o paciente, ter que vê-lo como um todo. Ok, uau. E pronto, vamos então agora. Quanto tempo trabalhaste como médico anestesista? Como especialista, Sim. 15 anos. 15 anos, As uau. especialidades eram 4 na Sim. minha altura, agora são 5 anos. Ok. 15 anos então trabalhaste como isso e pronto, que foi então aquilo que te guiou, se calhar, ou que te deu o primeiro toque de fazer esta mudança, não sei se profissional, porque mantém o mesmo, mas esta mudança, se calhar, de foco, de orientação da anestesiologia, o que faz agora? E pronto, já falamos um pouquinho também do que faz agora. Eu gosto muito de falar dessa história, porque a minha filha tinha 3 anos de idade, Ok. tinha entrado no infantário, e como toda criança de 3 anos, ela estava sempre doente. E obviamente que a orientação do pediatra era, ela está a interagir com outras crianças, isso vai acontecer. Mas eu não ficava confortável, porque o sistema imunológico dela deveria ser capaz. Então, eu levei uma médica naturopata, homeopata, e ela disse-me, o problema dela é o intestino. Uau. E eu, como assim o intestino? E ela, na altura, nós enviamos o sangue dela para a Inglaterra, ela fez o teste de intolerância alimentar, vieram as intolerâncias, nós retiramos tudo aquilo que ela era intolerante por 10 semanas. Não introduzimos aquilo que era a intolerância máxima dela. E ela nunca mais adoeceu. Uau. Uau. Ela permaneceu sempre bem. Então, essa médica inspirou-me a procurar estudar mais sobre aquilo que já tinha sido algo que me tinha despertado na faculdade de medicina. Sim. Que a alimentação poderia ser a tua cura. Sim, pois. E no caso da minha filha era, e no meu caso também foi. Pois.
Então, eu comecei a estudar muito sobre isso. E passei uma época muito radical. Uhum. De cortar tudo e não Claro. abrir exceção para nada. E ser bastante regrada na minha alimentação, na alimentação dela. Como tudo na vida, há que ter um equilíbrio. Exatamente, sim. E aí, posteriormente, eu fui começando a fazer várias formações que vieram diante de mim. Lá está. O Health Coach foi muito importante durante um ano. Fiz pós-graduação em hormonas bioidênticas, pós-graduação em ozonoterapia, hipnoterapia clínica. E todas essas formações foram me dando, na verdade, ferramentas para querer trabalhar com o ser humano no sentido de prevenção e promoção de saúde. E um termo que eu gosto muito hoje, que é a longevidade saudável. Sim, pois. Porque todos nós vamos envelhecer. Exatamente. Agora, a forma como esse envelhecimento vai acontecer depende daquilo que a gente faz Agora, hoje. exatamente. Sim. Pronto, boa. Vamos aprofundar um bocadinho então o que estás a fazer agora, mas quero te perguntar como veíam tus colegas médicos esta transição tua? Era juzgada? Era apoiada? Pronto, como se vivia no ambiente médico a tua insistência em procurar de algumas coisas a mais? Estou a pensar, por exemplo, no head coach, que se calhar é um conceito que para um médico mais estricto ou, não quero dizer normal, estou a procurar mais uma palavra mais estruturada, tradicional, obrigado, essa era a palavra. Mais tradicional, se calhar vai achar um bocadinho que é isto, que está a jogar com a medicina, sei lá. Então, não sei se tu viviste algo disso, se teus colegas te apoiavam, assim, que interessante, ou te julgavam um bocadinho. Como foi esse processo de tu ir contando aos teus pares que estavas a tentar fazer esta transição? É muito interessante porque eu fazia consulta de dor crônica no hospital. Ok. Que era uma consulta que me dava paixão. O meu Uau. coração estava ali. E sim, eu fazia ou tentava mostrar dentro daquilo que é o serviço público uma mudança de mentalidade para os pacientes, principalmente com a fibromialgia, que tem um impacto muito grande na mudança de hábito. Sim. E após elas irem à minha consulta, elas voltavam à consulta do colega que as tinha orientado para a minha consulta. E elas falavam o que tinha sido. Então, alguns brincavam, diziam que eu era a doutora glúten. Ok. O que eu falava, dava muita importância à alimentação. Havia sempre uma curiosidade sobre o que eu levava para a minha marmita, o que eu comia lá. Ok. E eu acho que isso, olhando para trás, é normal. Sim. Eu acho que a medicina tradicional e essa medicina que foca no ser humano como um todo, ela tem que andar junta. Pois, exatamente. Porque existe o paciente que está doente, existe a emergência médica, existe uma infecção que está estabelecida. Eu não vou tratar uma infecção com exercícios respiratórios, meditação. Não. Pois, isso não vai exatamente. acontecer. Sim. Mas as coisas podem caminhar e podem abraçar-se juntas. Sim. Quanto mais multidisciplinar, não é? É aquilo que você falou, todos os profissionais podem interagir juntos. Pois. Eu preciso do yoga, eu preciso do professor de meditação, eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso do hipnoterapeuta, eu preciso do cirurgião geral, do médico. Então, nós podemos trabalhar todos juntos. O trabalho de um não exclui do outro. Exatamente. Sim. Nunca poderá ser assim. O mundo mostra que a gente tem que ir para... A gente indo para a globalidade, a gente não perde, a gente adiciona. Exatamente. Então, nós podemos fazer isso também no tratamento, nas diversas terapias que nós temos. Sim. Bom, gostei. É mesmo importante isso. E pronto, vamos então agora o que estás a fazer agora, aprofundemos um bocadinho. Também aproveito dar-te o espaço se quiseres dar o teu Instagram também, para que já as pessoas vayam te a seguir e pronto, interactuar contigo, conhecer um pouquinho mais do que estás a ensinar ali, ou se quiserem falar já diretamente com ela também, poder enviar uma mensagem. Então, vamos um bocadinho mais focado o que estás a fazer mesmo já hoje, a que te estás a dedicar hoje em dia. O meu trabalho, ele se foca agora, eu gosto muito do termo longevidade saudável. Ok, perfeito. Não é meu termo. Não, mas eu sei. Mas eu sim. acho que define muito bem. Sim. Porque quando a gente fala medicina integrativa, às vezes é um termo demasiado abrangente para as pessoas compreenderem. Sim. Mas o que eu faço hoje na consulta é dar ao paciente
as ferramentas, os instrumentos para que ele tenha uma longevidade saudável. Pois, exatamente. É óbvio que eu tenho jogadores de futebol na minha consulta, em que ele vem para melhorar a performance. Eu tenho pacientes de 77 anos que já têm uma doença instalada e que querem melhorar a sua saúde para que elas utilizem cada vez menos o fármaco Sim. como tratamento do seu sintoma. Então, ela quer promover saúde para sentir-se melhor. E tenho jovens de 20, 21 anos que me procuram, por exemplo, para hipnoterapia porque terminaram com o namorado e não conseguem se sentir bem. Ok. Podemos falar um pouquinho da hipnoterapia? Que se Sim. calhar, acho que é o conceito que menos conheço do que me falaste, então também tem meu interesse, se calhar, conhecer um pouquinho mais o que é a hipnoterapia. A hipnoterapia é um processo em que nós podemos mudar aquilo que está no teu inconsciente para ir de encontro a uma forma de estar na vida que seja melhor para ti. Ok. As pessoas acham que na hipnoterapia o hipnoterapeuta consegue entrar no cérebro e modificar a pessoa para aquilo que eu quero, que eu considero que seria o melhor para ti. Sim. Isso não é possível. Não, pois, lamentavelmente, se calhar. Mas, ou não, seria muito mal isso, se fosse possível. Porque existe o teu livre-arbítrio. Pois, é isso, sim. Existe uma estrutura que está aí dentro que tem que ser respeitada. Mas essa estrutura que está aí dentro que tem que ser respeitada, ela sabe que se tu tiveres bloqueio para falar com uma pessoa que tu não conheces, isso pode te dificultar muito a tua área de trabalho. Sim. Então, se resolveres esse bloqueio, que pode estar ligado a uma questão da infância ou da adolescência, tu nem precisas ir lá. Mas se esse bloqueio ficar resolvido, a tua vida facilita. Melhora, sim. Tu expandes o teu campo de trabalho Sim. e as tuas relações. Então, a gente pode trabalhar desde uma fobia, desde um trauma, desde questões de falta de autoconfiança, falta de autoamor, insegurança exacerbada em relação a um determinado aspecto, tudo. Ok, uau, que interessante. Pronto, volvemos então... A hipnoterapia ajudou-me muito, Okay. em muitos aspectos. Sim. Pronto, eu gosto disto porque, de alguma forma, pronto, definiste o teu trabalho atual como longevidade saudável e pronto, e o que eu acho que também tem a ver muito com saúde preventiva ou wellness, que também eu acho que são dois conceitos que são palavras diferentes, mas que se encontram no mesmo, que tem a ver com prevenir a doença para chegar a uma idade tardia da melhor forma possível, não é? E os dois buscam o mesmo. Ou seja, o wellness me parece a mim que a ideia como geral é de cuidar de diferentes aspectos, saúde mental, física, alimentar, que para mim também parece-me que é muito, muito importante. Eu sou vegetariano e gostaria, se calhar, não agora, mas se calhar falar um bocadinho disso também, do que acho, não é o momento para fazer agora, mas sim, gosto muito da longevidade saudável, porque acho que também estás a abarcar muitos aspectos. Também sei que estás a trabalhar muito com mulheres a nível hormonais, não é? Então podemos falar um bocadinho também de como está a ser esse processo? Claro, sim. É importante, né? Porque dentro do processo de envelhecimento as glândulas vão deixando de produzir hormonas. E as hormonas são mensageiros de uma série de processos do nosso corpo. A menopausa é um marco muito importante para a mulher. Porque eu ouço todos os dias no consultório, a frase mais comum é: eu não me reconheço mais. Eu deixei de ser eu. Sim. Como que eu consigo continuar funcional, continuar a ter todas as tarefas que eu preciso ter diante da família, das minhas relações, do meu trabalho, se eu não me reconheço? E aí as hormonas entram de uma forma brilhante, restabelecendo aquilo que o corpo deixou de produzir. Mas não só. Ela pode se tornar uma versão ainda melhor. Porque a gente vai avaliar quais são os pilares que não estão funcionando tão bem naquela faixa etária e vamos melhorar. Então, nós estamos a falar da suplementação ideal para aquela faixa etária, Sim. a atividade física orientada, gerir a questão emocional, o que está acontecendo na vida daquela mulher em torno dos 50 anos, né? Que já não tem mais as ilusões dos 20 e 30. Sim. E que tem que aceitar a verdade de toda a maturidade que ela tem, como ela vai implementar isso para os próximos anos. O que é que vai acontecer com ela? Porque a maioria delas estão sem entusiasmo, sem estímulo para seguir adiante. Algumas divorciadas, não é? Então,
O que a gente vai mexer nessa mulher para que ela se sinta ainda melhor e preparada para esta nova fase. E sim, tem hormonas, tem suplementação, tem atividade física, alimentação, mas também tem ferramentas para gerir e para lidar melhor com a questão emocional. Ok, uau, muito importante então. Falemos um bocadinho, mas calhar profundicemos um bocadinho mais nisso. Não sei se é o foco principal hoje em dia ou... É o meu foco principal. Pronto. Eu atendo também homens. Ok, uau. Importante saber, né? Sim. Tenho muitos homens e é tão interessante porque às vezes as mulheres vêm e depois vêm os maridos. Uau. Mas algumas vezes vêm os maridos e depois vêm as mulheres. Ok. E na consulta eu coloco os homens a falarem sobre as emoções e os sentimentos. Num ambiente de muito respeito, de muita segurança, de confiança. Sim. Mas é importante que as pessoas falem cada vez mais sobre o que vai na alma, o que está a acontecer ali. E eles têm muito a dizer. É muito interessante. Uau. E então, pronto, não só mulheres, também homens, os dois mais ou menos naquela faixa etária dos 50 para cima, e neste caso particular, não é? Do que estávamos a falar. Eu tenho homens de 40 anos a fazerem hormona comigo também. Ok, uau. E hormona principalmente testosterona? Testosterona. Sim. Falemos um bocadinho disso, que também por acaso é algo que tenho ouvido a mais, que são... Pronto, eu também venho um bocadinho da área desportiva, particularmente o meu desporto principal é o ginásio, então também é um abuso, né, da testosterona como tal, então eu tenho ouvido bastante sobre este novo conceito de incorporar uma testosterona a uma dose menor do que se fala no ginásio, obviamente a uma dose adequada para uma pessoa e como isso pode influenciar na sua vida. Então, como é... Pronto, vamos a isto. Como é uma consulta para contigo? Ou seja, imagina, eu chego contigo, tens uma anamnese inicial, faço umas perguntas iniciais, a pessoa já vem principalmente com alguma ideia do que está na procura. Como costuma ser essas primeiras interações? Eu tenho muita gente que vem encaminhado, não é? Ok, pois. Isso é Então, bom, isso fala muito bem de ti. Fala, Pois, sim, eu gosto muito. Okay. E aí eles têm um objetivo específico, não é? Ok, sim. Eu tenho homens que têm questões de disfunção erétil e que vêm para saber se realmente se há uma deficiência de hormona e com essa reposição se melhora. Muitas vezes é isso e melhora muito, às vezes não é. Pois. Então, vem com um objetivo específico, é feita uma anamnese de 1h30. Uau. Às vezes trazem-me análises bastante completas, ou porque já foram alguém e não gostaram da abordagem, ou porque a pessoa que recomendou a minha consulta já diz, olha, estas são as análises que ela pede, às vezes já me traz, se não, pede mais análises. E a partir dessas análises nós vamos verificar as deficiências de vitaminas, de minerais, de hormonas, a função renal, a função hepática, marcadores de inflamação no corpo. E com toda essa informação nós vamos estipular um plano, medicina ortomolecular, não é? Boa. Em que nós vamos dar a nível celular aquilo que ele precisa para funcionar bem. Ok. Às vezes nessa consulta eu já falo sobre a hipnose. Desculpa. Se há alguma questão que do ponto de vista emocional, do ponto de vista de gestão do estresse, se eu olho e sinto que há uma abordagem ali que ele pode se beneficiar com a hipnoterapia, eu já falo. Ok. E essa consulta, por vezes, já fica marcada. Ok. Então, ele vai fazendo o processo de mudança dos hábitos de vida, incluindo a suplementação. Algumas vezes a hormona nessa consulta, outras vezes não. Preciso de exames de imagem antes de iniciar a hormona. Desculpa. Não faz mal. Podes beber água. Porque pronto, estão a nascer novas perguntas em base a isto, porque... Sem saber, e vem aqui a pergunta, pronto, imagino que há um processo de uma ajuda hormonal ou suplementar, mas quão importante é isto novo em relação aos hábitos diários da própria pessoa? Porque imagina, vem uma pessoa com algum tipo de doença, pronto, temos o exemplo agora da disfunção eréctil, mas se a pessoa não faz atividade física, é completamente sedentária, tem uma alimentação ou muito ou pouco balanceada, quão importante é, primeiro, tentar dar solução a estes hábitos diários antes da suplementação,
ou achas que pode ir primeiro a suplementação para ajudar a isto outro de trás? Essa pergunta é excelente. Obrigado. Porque se eu tenho um homem sedentário, com excesso de peso, ele não pode levar testosterona à partida. Sim. Porque essa testosterona vai se converter em hormona feminina. E, na verdade, vai piorar o quadro dele. Sim. Então, a primeira coisa a fazer é a mudança de hábito nesse homem. Desculpa, estamos a falar de homem, mas imagino que na mulher também é algo similar, não é? Estamos a falar... Sim, da pessoa em geral. De qualquer pessoa. De uma pessoa, sim. Há uma frase muito bonita que eu ouvi no processo de estudar as hormonas, que é: o teu corpo tem que merecer essas hormonas. Isso. Porque não é uma fórmula mágica que tu vais colocar lá a hormona e ela vai fazer tudo pelo teu corpo. Eu já recebi mensagem de mulheres a dizerem que eu preciso da hormona porque eu quero emagrecer nas pernas. E eu não consigo emagrecer nas pernas. Mas a hormona não funciona dessa forma. Sim. Então, aqui nós poderíamos entrar numa outra conversa, pronto, em termos de emagrecer esta ou aquela parte, mas a questão é, tudo tem que ser integrado em promover a saúde no corpo. Exatamente. E essa promoção de saúde não engloba colocar a hormona, colocar a vitamina D. É um conjunto de mudanças que tem que ser feito. Isso. Então, se você bebe a água que você precisa durante o dia, mas você tem problemas com sono, a gente tem que trabalhar o pilar do sono. Se você come, você dorme bem, bebe água, mas você não faz atividade física, é a atividade física que tem que entrar aí. Então, muitas vezes, raramente, essa hormona vai entrar na primeira consulta. Bem. Porque esses pilares têm de ser equilibrados previamente. E é uma coisa muito importante que eu gosto também, é colocar a suplementação, as vitaminas, os minerais, reduzir a inflamação, antes de colocar a hormona. E eu chamo isso preparar o terreno, preparar o corpo para receber essa hormona. Porque quando a mulher vem, por exemplo, com sintomas de menopausa e a gente faz uma suplementação, ela diz: uau, os meus sintomas melhoraram muito. Eu estou a dormir muito melhor. Sim. E aí, numa fase posterior, é que a gente começa com as hormonas. Como eu disse, na questão da menopausa, para iniciar hormonas, eu preciso de exame de imagem. E às vezes muda de uma paciente para outra o que é preciso. Às vezes tem também um hipotireoidismo que não foi visto, então também preciso de um exame de imagem dessa tireoide. Ou seja, é bem personalizado. Sim, tem que ser. Mas isso que você disse tudo tem que ser visto de uma maneira integral. Exatamente. É um ser humano. Sim. Ele está muito bem, mas tem um luto de há 2 anos atrás que ele não resolveu. Eu falo para ele e trago a importância desse luto ficar resolvido aqui dentro. Sim. É como ele sente, como ele vivencia isso. E isso está impactando a saúde dele diariamente. Sim. Olha, nasceu-me agora outra pergunta em relação a isto mesmo, que tem a ver com... Intentemos dar nome aos pilares que poderia ser. Me refiro, por exemplo, nem sequer vou dizer desporto, atividade física, alimentação, regular os níveis de estresse, sono. Não sei se vem algum mais. Pronto, estavas a falar saúde mental, se calhar pode ser. Água. Uau, sim, água. Achas que, pronto, daqueles 6 que nombramos, achas que há consigo perceber que todos são importantes e provavelmente com deficiente já começamos a ver, se calhar, certos tipos de problemas, mas achas que há que pode ser um principal em relação à atividade física, alimentação, água, sono, saúde mental? Eu já estou-me a responder quase, não é possível ter uma só, porque uma pode afetar as outras, né? Ou o que é que tu achas? Eu acho que hoje, por exemplo, para quem não bebe água, eu posso... Há várias pequenas mudanças que eu posso fazer. Um alarme no telemóvel. Há aplicativos hoje que lembram que a gente tem que beber água. Sim. A gestão do estresse, da ansiedade no mundo que nós vivemos, eu acho que é uma ferramenta que é mais desafiador para as pessoas trabalharem. E também existe a questão de como eu vivi a minha infância, como eram os meus parentes. Isso é uma área de estudo que eu gosto muito, né? Que é o movimento sistêmico familiar dessa pessoa. Então, eu tenho uma mãe que era estressada e muito exigente com ela mesma. Eu vou para o mundo porque eu reproduzo o padrão. Sim. Eu não aprendo com o vizinho, eu aprendo dentro de casa. Então, na maioria das vezes eu pergunto, mas quem era muito exigente consigo mesmo? Era o meu pai. Ok, você foi para um mundo
copiando aquilo que seu pai era. Pois. Lealdade. E também foi um modelo de mundo. Até os 6 anos a criança aprende o modelo como ela vai para o mundo com os pais. Ou com aquela pessoa que está mais tempo com ela. Sim. Então, esse pilar, às vezes, fez parte da minha formação. Uau. Eu estou num mundo exigente comigo. Sim. Muito ansiosa. Isso às vezes é o caminho para o burnout, né? O esgotamento tão comum nos dias de hoje. Sim. Porque eu já sou assim. E o mundo, ele criou mecanismos em que, além de eu ser isso, existe um... Porque o mundo precisa de produtividade, ele estimula esse lado das pessoas. Sim. Sim. Da hiperprodutividade, da hiperexigência. Sim. Do resultado. Mas eu já sou assim de base. Se eu sou estimulada a isso pelo ambiente que eu tenho, porque é muito bom para quem gere uma empresa, Sim. para ter muitos funcionários assim. Então, isso vai por ali desenfreadamente, sem limite, e eu chego a um burnout. Pois. Eu tenho muitas pacientes assim na consulta. Imagino. Sim. E como eu mudo isso? Porque o tratamento do burnout, às vezes, entra no fármaco. Sim. Quando já é um burnout, né? Quando já é um burnout. Sim. E aí é preciso se distanciar um tempo do trabalho. E depois, quando volta, se não tiver modificado nada internamente, eu vou de novo para o mesmo padrão. Pois. É uma questão de tempo. Sim. Então, tem de haver uma mudança. E, às vezes, essa mudança, onde eu vou buscar a ajuda? Porque se eu conseguisse mudar sozinho, eu já tinha feito. Claro. Então, eu preciso de uma orientação. Eu preciso de um terapeuta. Sim. Qual é o terapeuta que me vai ajudar a fazer a mudança que eu preciso? Sim. E isso é muito importante. Eu acho que esse pilar hoje é um desafio. Falando dos mais jovens, os adolescentes, os jovens, eles estão ansiosos. A ansiedade, não é? A incapacidade de gerir-se emocionalmente. Sim. Há um estudo muito interessante que eu estava a ouvir ontem, em que os cientistas pegaram crianças de 2, 3 anos e diziam que colocaram numa sala e tinham um marshmallow num prato. Ok. E eles falavam para as crianças que tinham que esperar 10 minutos para comer o marshmallow. Não podiam comer imediatamente. Sim. E eles anotaram os resultados e acompanharam essas crianças na fase adulta. Ok. As crianças que conseguiam esperar o tempo que eles disseram para comer o marshmallow eram pessoas com muito mais sucesso profissional, muito mais equilibradas emocionalmente do que as que iam lá e pegavam logo. Uau. Ou seja, já a temprana idade consiga-se perceber um bocadinho... Pronto, imagino que já há 2, 3 anos há algum padrão de ansiedade que pode ir agregando na vida da pessoa, que finalmente é adulta. E antigamente as crianças, e aí a gente abriria uma nova discussão aqui. Sim. A minha infância, não é? Eu passava muito tempo a fazer viagens de carro com meu pai e eu olhava a paisagem a passar. Sim. O que eu estava fazendo enquanto eu olhava aquela paisagem? Pensava... Eu estava a gerir os meus próprios pensamentos, as minhas emoções. Eu estava, por vezes, presente, por vezes, atenta à paisagem. Mas havia uma espera. E essa espera e a percepção do tempo a passar, do caminho que eu estava a percorrer, era normal. Sim. Hoje as crianças não têm isso. Pois. Elas têm que estar constantemente entretidas com algo que não é sobre ela ou sobre o ambiente. Sim. Bom, falando um bocadinho disso, me interessou esse tema. Como acha que as redes sociais, em geral, não quero dizer uma particular, afetam na nossa vida, principalmente das crianças? Imagina, eu sei que agora na Austrália, acho que proibiram as redes sociais até os 16 anos. E pronto, parecerá ser que é um caminho que vem. Já ouvi falar muito que estão a proibir os telemóveis nas escolas. E que rapidamente se viram mudanças como os miúdos a jogar bola no tempo livre ou a conversar, ou seja, quanto afeta o facto de estar o dia todo detrás do ecrã, na tua perspectiva? É importante dizer que eu não sou especialista nessa Sim, área, não é? eu também não, e eu acho que é muito mau. Sim. Mas é importantíssimo dizer que houve uma revista, eu não gosto não vejo essas revistas que fala sobre a vida das celebridades, mas há uma das filhas do rei de Espanha, o colégio dela não era permitido o telemóvel, portanto ela estava lá a maior parte do tempo sem telemóvel. Sim. Quer dizer, isso é uma referência importante para alguém que tem que exercer um papel
ela vai exercer um papel importante dentro Sim. do país dela. Uhum. E eles já lá, nesse nível, perceberam que o telemóvel tem que ser banido. Sim. Mas nas escolas públicas, todos os miúdos têm Tem telemóvel. telemóvel. Pois. Alguma coisa não está bem. Sim. Então, essa percepção de que é preciso tirar tempo do telemóvel aos miúdos começa a crescer cada vez mais. Uhum. Mas está a acontecer um fenômeno muito interessante. Eu também ouvi numa reportagem da BBC. Parece que essa nova... Os miúdos que estão agora em torno de 16, 20 anos estão a postar cada vez menos nas redes sociais. Uhum. Uhum. É um movimento que começa a acontecer. Uhum. Porque como tudo na vida, nós estamos aqui nesse momento incrível, isso vai ficar Sim. registado e muitas pessoas vão ter acesso porque nós temos a internet. Sim. E eu aprendi muito com a internet. Uhum. A internet possibilitou que a gente fizesse coisas incríveis. Sim. Mas, como tudo, tem que haver um equilíbrio. E a necessidade que os miúdos têm hoje de passar o tempo fazendo Scrolling. o scroll na tela, isso interfere a nível de cérebro em variadíssimos aspectos. Uhum. E quanto mais jovem este cérebro, pior é. Pois. Porque o tipo de estímulo, o tipo de neurotransmissor que está a ser liberado ali, que causa dependência, Uhum. e que o cérebro precisa desse movimento constantemente para ter o estímulo, para produzir aquele neurotransmissor, que deveria ser naturalmente produzido de outra forma, Uhum. não é benéfico no processo de crescimento. Sim. não é? Pois. Sim. E depois nós temos na verdade, um sintoma muito comum da consulta. Eu já tive jovens que vieram à minha consulta, eu quero melhorar a minha capacidade de atenção. Pois. Sim. Uau. Pronto. É interessante. Apesar de que não era especialista, como dijiste, eu também acho que perguntei-te nesse foco, principalmente porque, pronto, se fala muito que a ansiedade também tem a ver com isso, com o que tu dizias, os tempos. Acho que nós estamos a acostumar a que as coisas aconteçam. Aquela coisa, claro, que as novas gerações não conseguem pensar em um plano há 5 anos. Tudo tem que ser hoje. E pronto, imagino que a ansiedade também tem a ver com isso, tem a ver com um bocadinho também também na búsqueda de que tudo aconteça muito rápido. Vamos na procura de que de dar o nosso tudo agora, porque tem que acontecer aquilo que nós queremos, e pronto, também propicia o burnout. E também isso propicia que não tenhamos tempo, se calhar, para recreações, como pode ser uma atividade física, e que também isso repercuta que nossa alimentação também não vai ser a mais saudável, porque agora, se calhar, as pessoas não preferem cozinhar, porque demora tempo, né? Então preferem pedir um Uber Eats ou o que seja, e pronto, tem a comida já, que geralmente, dependendo de onde pedes, não é a mais saudável. Então, imagino que gostei disso do tempo, ou seja, de ir no carro à espera de que a viagem me acabe. Eu acho que é uma coisa que já pouco se faz. Então, Sentir o tédio. isso. Nós, em espanhol, decimos aburridos. Só que não sei muito. Acho que é tédio. Não sei exatamente igual. Aborrecido. Acho que. Sentir-se Sim. aborrecido Sim. com a vida é Pois. importante no processo de crescer. Sim, sim. Esperar pela prenda até o Natal. Uau, mas é isso que é. Pois, estar ali no árbol e não tocar. Pois. E é um aspecto, você falou, o burnout, o esgotamento, ele é uma incapacidade de eu dizer não. Eu não sei dizer não a nada. Pois. Então, tudo que vem eu digo sim. Exigem mais de mim, eu digo que sim. E normalmente está associada a uma exigência interna muito grande. Esses dois, incapacidade de dizer não, excesso de exigência, leva as pessoas para o burnout. É preciso autoconhecimento. Pois. A velocidade, né, que a internet colocou na vida das pessoas não é humanamente possível. Então, o que nós precisamos, a meu ver, mas também ao ver de muitos estudos, Sim, é abrandar o ritmo, não é acelerar o ritmo. sim. Então, pequenas paragens ao longo do dia. Já estamos a falar de ferramentas para a gestão desse estresse. Sim. Seja para um estudante que tem que estudar várias horas, seja para um grande empresário, seja para um empregado de uma fábrica, pequenas paragens de 5 ou 10 minutos melhoram a produtividade. Ele deveria se desligar daquilo que ele está a fazer. Idealmente olhar para uma janela e ver alguma paisagem. Sim. Se pudesse estar em contacto com o sol, apanhar sol, incrível.
Fechar os olhos, colocar uma meditação guiada, 5, 10 minutos, melhora muito a produtividade. Fazer exercício respiratório, respirar Sim. corretamente. Tudo isso, todas essas pequenas alterações que se pode fazer no dia a dia vai, por exemplo, determinar qual é a noite de sono que essa pessoa vai ter. Pois. Como ela vai chegar a casa e finalmente viver a vida. Porque ela não está vivendo a vida enquanto ela trabalha, ela está a produzir, fazer dinheiro para que quando ela saia de lá, ela viva a vida dela. Sim. E normalmente quando a gente vai ver a vida, a gente está a correr para colocar todo mundo na cama, Pois. para conseguir estar 10 ou 15 minutos parado, né? Mas cansado, sem conseguir que esse tempo seja realmente um tempo de qualidade. Sim. Ou verificando as redes sociais, Pois. ouvindo algo que não vai te acrescentar e te melhorar enquanto pessoa, ou simplesmente meio a dormir, meio acordado no sofá e para depois chegar à cama. Sim. Bom, pronto. Desviamos um bocadinho, se calhar. Desviamos muito. Sim, mas também acho que é importante. Tem que ver Porque é com... um pilar importante. Sim. Muito, muito. Tudo som, Dentro né? daquilo que você falou, Sim. talvez esteja o mais desafiador. Sim. Pois, que o que nos tempos que correm hoje é o que está mais no problema principal, se calhar. E até eu acho que, se calhar, distrai um bocadinho também dos outros pilares dos que falamos. Porque você falou muito bem. A gente já não tem tempo para fazer a comida, a gente quer a comida perfeita. A gente não faz o fogo, né? A gente acende o botão e está lá. A gente coloca a roupa numa máquina, ela é lavada. Mas o que a gente fez com todo esse tempo que a comodidade nos deu a nós? Trabalhar. Nós trabalhamos mais. Pois. Nós cada vez trabalhamos mais. Sim. Bom, vai fazer uma massagem e relaxe. Pronto. Voltamos um bocadinho a ti, se calhar. Pronto, falamos um bocadinho do processo hormonal, da hipnoterapia. Não, Hipnoterapia. Ortomolecular. Assim. Eu gosto muito da ozonoterapia como tratamento adjuvante. Vamos lá, isso. Sonoterapia. Ozono. De sonido? Ozono. Ozono. Ozono é um gás, não é? Sim, é que ele está presente na atmosfera que nos protege contra a radiação. Sim. Ele também existe numa pequena quantidade no nosso corpo. Ok. É uma molécula com 3 oxigênios. Mas ele, quando nós colocamos no nosso corpo, não pode ser inalado. É a única forma que não pode ser feito, mas de outras formas ele pode ser administrado no nosso corpo. Ele tem efeitos muito benéficos. Ok. Uau. Ele é virucida, bactericida, fungicida. Uau. Portanto, qualquer tipo de infecção ou inflamação está indicado o tratamento adjuvante com ozono. Ele modula a dor, modula o sistema imunológico. Imagina-se que o paciente tem uma doença autoimune. Sim. Ele orienta esse sistema imunológico. Está num contexto de quimioterapia por cancro. O sistema imunológico está não está havendo a devida produção, não é? E ele também orienta para que isso esteja regulado. Ele é fantástico. Uau. Por acaso não tinha ouvido nunca o sonoterapia. Aprendi algo novo hoje. É um tratamento relativamente barato. Não é tão invasivo quanto isso, mas os benefícios como o anti-aging, ele é importante porque ele vai promover a nível celular antioxidação e aquilo que promove o envelhecimento, né? Se nós morrêssemos naturalmente, nós íamos morrer oxidados. Sim. Então, conseguir capaz de antioxidar o corpo é fantástico, através de vitaminas, de minerais, que a gente obtém através da alimentação, através da suplementação, mas também o ozono pode ajudar muito nesse aspecto. Boa. Doutora, não sei se há alguma coisa mais do que faz que quisieras profundizar. Eu acho que eu já falei de tudo, mas é sempre difícil. Sim. É desafiador falar porque eu gosto muito, então a gente ficaria aqui mais 3 horas certeza, a falar. Absoluta. Mas pronto, antes de ir à parte final do episódio, quisiera falar um bocadinho de Chi Essence, que pronto, é o cheiro que nos tem acompanhado aqui, que também ajuda ao foco e à concentração, não é? Então, sempre costumo perguntar às pessoas que também aqui acompanhar se consegues de alguma forma tentar descrever o cheiro, se sentir-se durante a conversação. Posso? Força, faz favor. Pode puxar aí o microfone também, não faz mal. Se quiseres, eu te ajudo. Isso. Giro. Pode dar para.
Não há respostas erradas, então tranquilo. Sabe que eu sou sempre profunda, né? Você Aham. vai me perguntar alguma coisa, Vai, eu vou. não há problema. Em filosofia, existem os prazeres puros e os impuros. Ok, E os prazeres puros são aqueles que nós precisamos de estímulo, mas nós não sentimos a falta desse estímulo. ok, percebo. O paladar, nós sentimos falta a fome Aham, que sim. nos estimula a comer. Uhum. Mas você não sente falta de cheirar uma flor. Pois, é verdade. Sim, percebi. Mas é importante que você estimule o olfato. Uhum. Porque através do estímulo do olfato, um outro que é puro é a audição. Aham, Ouvir uma música. sim. Ver um quadro de um pintor. Esses são aqueles que nós temos que estimular. Portanto, eu acho que ter um cheiro na sua casa Uhum. que é agradável, que personaliza, é importantíssimo nesse processo de intuição, Sim. de autoconexão, Uhum. até de perceber, eu cheguei em casa. É assim, pois. Não é só a visão da minha casa, mas também é o cheiro. Uhum. Eu acho que esse cheiro, para mim, o que mais sobressaiu foi masculino. Ok. Mas na minha mente ficou registrado é o cheiro desse podcast. Ok, uau. Importante. Pois. Porque ficou registado. Como eu Sim. nunca senti esse cheiro, entende? Sim. Se eu sentir daqui, vai me recordar esse momento. Esta porque eu conversação. estava presente, né? Sim. Eu estava presente. Estava tudo, o tato, pegar, o movimento. Então, e o que eu senti quando eu inalei é o cheiro deste podcast. Mas é masculino. Pois. Uau. É um Muito cheiro bem. masculino. Muito bem, sim. Até faz um bocadinho de sentido. Depois vou dizer, pronto, tem um toque amadeirado e coro. Que às Madeirado. Vezes, sim, que às vezes são cheiros que se associam mais à masculinidade por o facto de cortar a madeira e assim. Não eres a primeira que fala isso, então, bem, vá bem, pronto. Agradecemos a Caçachinha. Como se a gente pudesse, talvez eu agora tenha sido um bocadinho redutor. Eu acho que não existe um cheiro masculino, um cheiro feminino. Não, eu consigo perceber que não era esse o... Mas pronto, o cheiro em geral, já vamos para outro tema agora, está muito associado a lembranças, né? Ou seja, o que dizes tu, aquela coisa de ter um cheiro da minha casa, ou aquela coisa de cheira a minha avó, ou a casa da minha avó, ou seja, o cheiro também atrai-nos muito a lembranças. Não significa que seja o cheiro de, mas se calhar no teu caso, esse tipo de cheiro particular atrai-te a uma sensação mais de masculino. Talvez eu poderia falar da energia yang, Ok. menos do que do masculino. Uhum. Não é? Bom, pode ser. Porque eu Sim. posso ser mulher e ter uma energia mais yang em mim. Sim. Interessante. Com certeza. Sim, gostei. Pronto. Pronto, antes de finalizar o podcast, queria te dar o espaço, se quisieras dar uma mensagem final para as pessoas. Não, primeiro, não falaste das tuas redes sociais. Então, Ainda não falei. sim, fala das tuas redes sociais. Para quem quiser me seguir, vai ser um prazer. Falo sobre muitos assuntos por lá. Estou a investir cada vez mais, né? Porque é uma forma de divulgar aquilo que eu faço. Então, para quem quiser estar por lá, é doutora, DRA, underline, Fernanda, underline, Rocha. Isso. Só o Instagram? Instagram, Só. Não há Facebook, não há... eu acho que pelo Instagram você consegue aderir ao Facebook. Ok. É que, por exemplo, eu só tenho Instagram. Pois. E estou a começar no TikTok, mas ainda não... Mas é muito difícil ainda. Mas aos poucos. Pronto, é isso. Então podem seguir aqui a doutora Rocha no seu Instagram. Obrigada. Também eu costumo deixar na descrição do episódio, também deixo ali o link para a tua rede social. Obrigada. Pronto. Muito obrigada. Agora sim, então, deixo o teu espaço para dar uma mensagem final. Se quiseres uma invitação às pessoas se cuidarem-se, o que quiseres, na verdade. Quando as pessoas vão à minha consulta, a gente começa a falar sobre os pilares que têm de ser mudados, sobre aquilo que tem de ser feito. Algumas vezes eu ouço a frase: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não vi essa consulta antes? Por que esse tipo de medicina já não havia antigamente? Eu convido toda a gente que está a assistir-nos que faça a mudança que tem que fazer hoje dentro daquilo que você pode fazer. E está tudo certo.
sem culpa, sem crítica, sem julgamento do que foi, do que poderia ter sido, porque está tudo certo como está. O momento é agora. É isso. Então, se você decidiu depois desse podcast que você vai beber mais água, só se comprometa e faça. Porque quando você tem um amigo, ou quando você está diante do seu chefe, você se compromete com ele, você cumpre. E quando você se compromete consigo e você não cumpre, você aos poucos vai quebrando a tua autoconfiança. Por quê? Porque não adianta você dizer que vai fazer, você não faz. Então você deixa de fazer. E aí você se acomoda na mesmice. E você consegue cumprir o que você se compromete com todo mundo, menos com você mesmo. Então, a partir de hoje, estabeleça uma pequena mudança. Aliás, não interessa o tamanho. Se comprometa com algo de você para consigo mesma. Vem aí um novo ano, né? E a gente pode fazer isso já a partir desse novo ano. E pode ser somente beber mais água por dia. E cumpra. Você vai sentir muito bem quando você estiver plenamente integrado na sua vida esse hábito de beber mais água. E aí você vai implementando outro. As pessoas conseguem implementar mais do que um hábito ao mesmo tempo, nós somos todos diferentes. Sim. E conseguem gerir isso muito bem. A gente precisa ser um de cada vez. Então faça. Faça por você. Porque você é importante. Porque o seu corpo é um templo. E porque tudo que você tem de fazer, viver e ser tem que ser através desse corpo. Aqui e agora. Então faça hoje. Muito bem. Pronto. É verdade, é isso. Às vezes os hábitos têm que ser os pequenos hábitos que fazem fazer a cama de manhã. Um pequeno hábito que requer, os hábitos em geral requerem um pouquinho de disciplina. E às vezes as pessoas acham que a disciplina é tudo ou nada. E não, às vezes a disciplina dá para começar e manter, e às vezes vamos a falhar. E Mas se depois falhar um dia, voltamos. volta no dia Exatamente, seguinte. é isso. E não se culpa. Exatamente. Porque nós não somos amorosos e gentis conosco. É verdade, né? É verdade, o que falaste agora também ficou a mim. Acostumamos a cumprir mais com o outro que com nós próprios. Nós não falhamos com o outro. Exatamente. Mais com nós, Mas nós não nos importamos Sim. conosco. Pois. Então, quando der, eu vou cuidar de mim. É. Quando os meus filhos estiverem grandes. Sim. Quando eu conseguir comprar a casa. Quando... E nós vamos nos adiando. Nós vamos adiando o cuidado conosco. Sim, é verdade. Fernanda, iba a dar o fim agora, mas lembrei-me que não falamos do futuro. Disse-me que tinhas uma ideia de um projeto para... Pronto, este episódio vai sair já no 2026. Boa. Estamos a gravar antes do ano novo, mas vai sair depois. Então... Em março de 2026, Vai sair eu antes. escrevi um capítulo para um livro. Uau, que interessante. E é bastante... Foi um novo desafio, porque era para falar da minha história. Ok, uau. Então, o livro chama-se Do Outro Lado do Oceano, a história de brasileiros Uau. que vieram para Portugal e Uau. o processo, o que aconteceu. Uhum. São brasileiros que já estão cá há alguns anos. Não só em Portugal, perdão, na Europa. Ok. Há brasileiros que estão fora de Portugal. E é um projeto incrível. Uau. Sim. Eu fiz com muito amor, revisitei a minha história e tive percepções incríveis da menina de 14, de 20, de 30. Foi muito, muito bom. Que bom. Eu aconselho que vocês escrevam uma história da vossa vida, assim, em pequenas páginas, porque é um revisitar e foi terapêutico para mim também. Sim. Mas eu achei que eu não tinha nada a dizer para ninguém, porque eu só tenho 52 anos. Mas, na verdade, a minha filha virou-se para mim e disse: mãe, a tua história é incrível, tu deverias contar. Pode ser que uma pessoa se inspire com a tua história. Mas já foi terapêutico para mim, então já valeu a pena. Boa. Então o livro vai sair, vai ter lançamento em Lisboa, Porto e talvez Braga. Eu vou divulgar nas redes sociais e as pessoas também estão neste livro comigo. Nós somos coautores, nós somos vários. Que interessante. 12. Uau. Todo mundo vai divulgar nas suas redes sociais. Qual era o nome do livro, desculpa? Do Outro Lado do Oceano. Outro Lado do Oceano. Tem noção mais ou menos quando vai ser publicado? Ou? Março. Março. Atenta então ali para o março, que interessante. A minha mulher é do Brasil, então vai ser um bom presente para ela. Ela também cruzou o oceano. Pois, uau, gostei muito disso. Vamos a dar uma lida, de certeza. Pronto, Fernanda, muito obrigado por me acompanhares, por apoiar-me nesse projeto. Foi uma conversa tranquila, gostei muito. E pronto, obrigado só por estar aqui comigo.
Eu adorei, Guilherme. Você nasceu para fazer isso. Eu sei que você é ótimo como fisioterapeuta, massoterapeuta, e foi incrível experienciar o teu trabalho, porque, olha, vale a pena experimentar, a sério. Não percam oportunidades. Recomendo vivamente, foi incrível. E vou voltar mais vezes para usufruir do teu trabalho. Obrigado. Porque eu gostei mesmo muito. Obrigado. Mas você nasceu para fazer esse bate-papo, porque eu fiquei super à vontade e falei mesmo. Então. Que bom, é essa a ideia. É essa a ideia. Que bom. Agradeço então por as suas palavras também. Gratidão, Pronto, meninos, se ainda estão a ouvir a nós, obrigado. Ainda mais que cada vez é mais difícil ficar 1 hora a ouvir um episódio. Estávamos a falar disso. Mas tem pessoas que ouvem, estão a fazer uma viagem, ouvem um pouco, depois assim. Pronto, mas se já estás aqui, obrigado por ouvir até o final. Obrigado a Casa Xi por ajudar nesse projeto. Partilhem no YouTube, partilhem no Spotify, partilhem no Instagram. O da doutora, o meu. Que isso, pronto, ajuda muito a crescer e que isto continue a ser real. Então, pronto, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, doutora. Obrigada. Até a próxima.